pessoal, bom dia. A gente vai iniciar então a apresentação. Ficou um tema definido hoje, endometriose. Nós estamos aqui com os alunos do internato também, dos últimos anos de medicina. E assim, um assunto super evidente, assim, muito comum. Com certeza vocês já devem ter tido contato com algum paciente nessa situação. Aí a gente precisa deixar bem interativo, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar durante a apresentação mesmo. A gente vai interrompendo e vai discutindo, tá? Não é uma aula longa. Eu tentei pegar uma coisa assim bem básica de orientação mesmo para vocês. E depois, de acordo com a necessidade ou vontade de vocês, a gente dá uma aprofundada melhor com algumas coisas de tratamento, exames de imagem, tá? Que é um assunto muito extenso mesmo. Bem, pessoal, vamos dar início então à apresentação. Podem ir mandando aí no chat qualquer dúvida e a gente vai seguindo. Bem, endometriose, primeiro tem que ter um entendimento do que é uma anatomia normal, tá? Depois a gente comenta um pouquinho aqui sobre a anatomia e alguns focos principais de locais de endometriose e a origem, de onde vem essa doença. Que é uma situação que a gente realmente lida diariamente por conta de uma queixa muito comum de dor pélvica e geralmente infertilidade. Falando em endometriose, a gente tem que lembrar de algumas coisas. A endometriose é um mal que ele vem associado com a mudança de estilo de vida da mulher. A mulher moderna, quando saiu daquele padrão de ser uma mulher que cuida apenas do lar e sai para o mercado de trabalho, que vai estudar, que além de estar cuidando das coisas de casa, tem uma atividade tanto profissional e inclusive muda algumas coisas para a gente com a liberdade de mudança do comportamento sexual. Isso muda algumas coisas que estimulam a endometriose. O que muda com isso? Exposição principalmente ao estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, o uso, por exemplo, do anticoncepcional muito cedo, a prática de exposição a alguns alimentos influenciados com esses hormônios. Como é uma doença hoje da mulher moderna, devido a esse comportamento da mulher para o mercado de trabalho, mais liberdade sexual, o uso adicional do hormônio, principalmente o estrogênio, e principalmente o que complica nessa situação toda é a falta de suspeita dos profissionais de saúde em não pensar nessa doença. Foi um problema sério até poucos anos, onde todo mundo pensava considerava muito normal a mulher ter dor, a mulher sangrar muito, a mulher ficar alguns dias em casa porque está com muita dismenorreia, que é aquela dor intensa e muito sangramento no período menstrual. E isso tudo levou a mulher a diminuir o diagnóstico dessa doença. E a gente pega isso em consultório, atendimento ambulatorial até hoje. As mulheres acham que é super normal estar sangrando, que é super normal sentir dor, e com isso atrasa o diagnóstico, porque não procura atendimento médico. E muitas vezes o médico, quando recebe essa paciente, também não pensa na doença. Então, por isso, atrasa mais ainda o diagnóstico. E onde é que vai estourar tudo isso aí? A mulher, por ser uma mulher moderna, que trabalha, que estuda, que tem uma vida sexual ativa, ela geralmente não está pensando em engravidar tão cedo quanto acontecia no passado. Então, uma mulher que vai pensar em engravidar lá pelos seus 30 anos, depois de faculdade, estabilização financeira e profissional, e nesse momento descobre a infertilidade, que geralmente está bem associada com sinais de endometriose. Olha, por exemplo, alguns dados aí. 1 em 10 mulheres tem endometriose durante seus anos reprodutivos. Não obrigatoriamente no nível para ser infértil, não obrigatoriamente numa fase de ter dor pélvica, mas pode ter algum foco de endometriose identificado. Mais de 1 milhão, quase 2 milhões de mulheres no mundo inteiro, entre 15 e 49 anos, vão ter doença. A maioria delas ainda não foram diagnosticadas e nem tratadas. Esse é um dado super importante, que realmente o que acontece com a gente a gente pega no diagnóstico já tardio, quando às vezes a própria paciente dá o diagnóstico e não teve suspeita médica em momento nenhum. Bilhão, desculpa, é isso mesmo. Praticamente se tu pegar as mulheres na idade fértil, você vai ter uma taxa muito alta disso. Por quê? Por causa da exposição, como eu comentei, com o estrogênio, e associado com a exposição estrogênica, essa mudança de estilo de vida. E quando você tem essa exposição, e principalmente essa demora no diagnóstico, você vai dando margem para isso. Como eu falei, não é porque a gente está falando que a mulher tem endometriose
que precisa operar, precisa tirar útero, precisa sentir dor. Se a gente pegasse hoje, fizesse uma cirurgia, um exame de imagem em toda mulher, a gente ia achar algum fator associado com endometriose nisso aí, né? Então você pega ali um número elevadíssimo mesmo. Quando você pega esse número elevado, você vai ver que na prática não é tudo isso, logicamente, que você vai ter de números de pacientes que precisam de um tratamento. Mas 176 milhões de mulheres com endometriose nos melhores anos de suas vidas, ou seja, na fase reprodutiva. E é na fase que a mulher precisa estudar, precisa trabalhar, montar sua família, cuidar dos seus afazeres, viajar e tal. E você tem mulheres assim que realmente a qualidade de vida assim para completamente. Eu já tive paciente assim acompanhando, mulher que tem dor pélvica assim, de uso de medicamento diário há 10 anos e não controla. Outra situação que é crítica, mulher assim, de 22 anos que não consegue, tem entrada assim, mensal em pronto-socorro para fazer analgesia, medicamento endovenoso. E que às vezes prefere tirar o útero do que continuar desse jeito. A gente tem que pesar muito bem isso. Como não é uma doença maligna, não é câncer, a gente não fica à vontade de chegar com uma mulher de 20 e poucos anos e indicar que ela vai fazer uma esterectomia, por exemplo, sabendo que no futuro ela pode ter uma dificuldade de controle da doença e perder o útero da mesma forma. O que a gente tem que pesar muito hoje? Primeiro passo, vontade de ser mãe. Se a mulher deseja a maternidade, é uma coisa básica, você não vai tirar o útero. E é por isso que você precisa pesar muito bem a necessidade de fazer uma cirurgia nessa paciente, que é outro erro grave que a gente tem hoje. Aí muita gente não suspeitava, hoje todo mundo suspeita. Sabe, quem está ligado com isso aí, suspeita de endometriose. Quando suspeita de endometriose, o que vai acontecer com esses pacientes aí? Eles vão ser indicados cirurgia mais cedo. E aí você tem um problema seríssimo, que é as múltiplas cirurgias para esse paciente. E às vezes o que complica para essa paciente não é a endometriose, são as complicações pelas múltiplas cirurgias. Vocês vão ouvir provavelmente por aí mulheres que já tiveram 10 cirurgias, 12 cirurgias e que não foi feito nada resolutivo. Por quê? Dor pélvica, um exame de imagem que era suspeito de endometriose. Só que a mulher tem 28 anos, agora que ela ajeitou a vida, está tentando engravidar e não consegue. Precisa de um tratamento para infertilidade. Quando ela vai fazer isso, tentar engravidar, não consegue. Aí alguém vai lá e faz uma cirurgia. Cirurgia viu o quê? Um monte de endometriose no útero e não tem sinais de endometriose numa área que dê para ressecar. Que a mulher quer ser mãe, como é que você vai tirar o útero dela? E aí qual é a tua opção? Fez uma laparoscopia, que é a cirurgia por vídeo, né? Vou ir lá, vou deixar mais perto aqui. Quando você vai fazer a laparoscopia, que é a cirurgia por vídeo, o que acontece? Você vai fazer uma biópsia no local. Quando você faz uma biópsia, só para dar um diagnóstico, que é um diagnóstico clínico, que você consegue fazer com a suspeita clínica e mais um exame de imagem. Para que operou essa paciente? Para nada. Agora, se você vai tirar o útero, aí é outra situação, que aí você precisa estar bem indicado. Por exemplo, uma coisa muito comum hoje é homossexualidade. A gente atende com bastante frequência pacientes que são homossexuais, pacientes que têm um estilo, já tem uma decisão em uma parceira fixa, por exemplo, e já está definido que não quer ser mãe. Por exemplo, prefere adotar. Por exemplo, uma paciente dessa é outra situação, que te deixa mais à vontade para discutir com ela a possibilidade de fazer uma esterectomia quando ela é resolutiva. Tá? E outra compreensão que a gente precisa para endometriose, que eu vou mostrar depois uma imagem dos locais e rota de disseminação. Como é que a endometriose chega nos locais que chega? Se pode tirar o útero e deixar um monte de foco de endometriose que não é visível naquele momento da cirurgia, no intestino, no diafragma, no fígado, sabe? Nas outras áreas do peritônio, dentro da cavidade abdominal. E aí você tirou o útero da paciente, você tirou a opção dela ser mãe e não tratou, e não curou. E isso é possível. A endometriose não vai ter um diagnóstico de cura. Você não vai operar e dizer assim, está curada, pode esquecer tudo e vida normal. Não, você está reduzindo o risco e tentando levar ela até a menopausa. Depois eu vou comentar melhor. Que na menopausa, como você tem falência hormonal, os hormônios caem, você não tem estímulo. Como você não tem estímulo hormonal, a doença para de progredir, tá? É o que a gente tenta fazer no tratamento. Na endometriose, o que a gente vai ter de sério? Para cá, para o direito, a gente vai ter útero normal, aqui para a esquerda, alguns locais com foco de endometriose. O que a gente precisa entender? Corpo uterino,
Istmo, que é a área central de transição para o colo do útero que está aqui, vagina. Ligamento do ovário, tuba uterina. Por que a endometriose é um problema sério de infertilidade? Você tem várias causas. Você pode ter uma doença ovariana, onde a paciente não ovula. Se ela não ovula, não engravida. Você pode ter uma doença na trompa, onde a trompa está obstruída. Ela ovula, mas o óvulo não consegue encontrar o espermatozoide para ser fecundada, porque a trompa está obstruída. Você tem focos no útero que causam dor e devido à dor a mulher não consegue ter uma relação sexual eficaz. Você pode ter infiltração do endométrio, que é a parte interna, e uma doença chamada adenomiose, que é onde os focos de endometriose progridem aqui para a musculatura. E quando progride para a musculatura, ela fica numa situação de inflamação do útero. Quando inflama, você pode ter ovulado, espermatozoide chegou, fecundou, engravidou, o ovo migrou, só que não consegue fixar no útero e ela perde. É como se fosse um abortamento mesmo, tá? Natural. Ou uma doença grosseira mais na área posterior do útero, que vai ser no reto, que causa dor para evacuar, anterior na bexiga, que causa dor para urinar, ou então lateral, que você pode ter inclusive obstrução dos ureteres. E a paciente não tem dificuldade para urinar com isso, e obstrução. E tudo isso, logicamente, com uma pelve toda inflamada e com muita dor. Então, quando acontece esse perfil, o que acontece? É uma mulher com muita dor, que não consegue sentir prazer durante a relação sexual, que abdica às vezes da vida sexual, por isso não consegue engravidar, ou quando não tem isso, não consegue por esses fatores que eu comentei aqui. Então, o princípio básico do tratamento, qual vai ser? Do tratamento para endometriose? Principal, retirada dos focos de endometriose, quando eles são presentes, e quando esses focos não são presentes, que você tem só um quadro inflamatório geral do útero, é iniciar um tratamento clínico que diminui esse estímulo, para que a mulher tenha uma qualidade de vida adequada, sem dor, e que tenha uma vida sexual ativa e com prazer, para que ela tenha qualidade de vida e para que ela consiga engravidar. Esse é o objetivo final. Se você precisar operar, você tem que zerar de doença, não pode deixar nada, e entrar com um tratamento clínico eficaz que segure essa paciente para que ela consiga engravidar ou que chegue até a menopausa. Aqui na menopausa, você vai ter um controle natural disso tudo. É uma doença que acomete as mulheres em idade reprodutiva e que consiste na presença de endométrio em locais fora do útero. E a gente já tinha comentado antes aqui, existem locais absurdos, assim, que a gente nem imagina, como o pulmão, por exemplo. Como é que vai sair um implante lá do útero e chegar no pulmão? Aí a gente tem algumas teorias que levam a essa possibilidade. A primeira, a gente chama da teoria de Sampson. O que ela diz? Que aquele útero, aqui, quando a mulher menstrua, que o fluxo é para a vagina, você pode ter um refluxo de células endometriais que caem na trompa, que caem no ovário, ou que caem aqui no fundo de saco. O fundo de saco é aquela área entre o útero e o reto. Tanto que é um dos locais mais comuns de endometriose profunda, que é quando a endometriose infiltra, além do útero, outros órgãos. O implante de tecido endometrial sofre alterações cíclicas, que quando aquele tecido endometrial sai do útero e ele fixa no ovário, no intestino, no reto, sabe, na bexiga, no fígado, no diafragma, onde for, aquele tecido ele gruda naquela área, naquele órgão, e a partir daí ele vai continuar sofrendo os estímulos mensais de estímulo estrogênico. Enquanto a mulher menstrua, enquanto ela tem pico de estrogênio, ela tem estímulo dessas células. E aí você pode ter crescimento em lesões enormes. Ó, semana passada agora eu operei uma paciente que tinha um endometrioma na parede abdominal. Por quê? Fez cesárea, aquelas células implantaram na musculatura e cresceram. Ela teve uma ressecção de uma grande parte, assim, de 30% da parede abdominal, porque é uma lesão grande. Tem que ressecar a musculatura, peritônio, às vezes útero aderido junto com ele, para poder controlar a doença. Tá? E a hemorragia que tem dentro desse foco de endometriose são que levam a esses nódulos grandes, sangramento e obstrução de várias áreas, como o reto, como o canal da urina. Em situações graves, você tem uma obstrução intestinal, o reto é totalmente obstruído e com isso tem que operar de urgência. Essa imagem aqui é importante, olha. 3 teorias a gente tem. Ou o paciente refluiu as células do endométrio para os órgãos onde estão ao redor do útero, ou até a distância, ou durante a migração e origem embrionária do útero, essas células foram implantando no caminho,
Ou terceiro, a pessoa já nasceu com alterações genéticas mesmo, que predispuseram esse paciente a ter células endometriais que foram mutadas ali e surgiram em áreas que a gente não imagina. Por exemplo, ó, que ela caia daqui no ovário, a gente entende pelo refluxo. Que ela caia nesse espaço entre o colo do útero e o reto, a gente entende. Que ela venha aqui para perto da bexiga, a gente entende. Mas como é que tem uma lesão endometriose nessa área aqui, ó, que é na área do mesorreto, que é a gordura que cobre o reto, se não tem contato nenhum com a cavidade peritoneal? Como é que chega no pulmão? Como é que o diafragma saiu na pelve, saiu com líquido disseminando até chegar no diafragma? Então são locais raros que a gente não entende porque estão lá. Aí justificaria aceitar a teoria de que não é só um refluxo, mas que também elas podem já ter nascido com essas células ali. Como não tem estímulo, não cresce. Quando a mulher começa a menstruar, começam os sintomas associados a ela. Dor para o reto, dor para evacuar, dor durante a relação sexual, dor urinária, e aí segue. E principalmente a infertilidade no futuro. Essas causas, que são as causas onde essas células podem se diferenciar, ou houve algum tipo de refluxo, onde essas células caíram no abdômen, ou disseminação pelo sangue ou pelo tecido linfático, que vai ajudar a disseminar para outros órgãos. Do mesmo padrão que acontece com qualquer tumor, tá? Isso aqui não é uma doença maligna, é benigna, mas é uma doença extremamente incapacitante. Muito mais do que muito tumor. Porque isso aqui a mulher adquire lá nos seus 12, 13 e vai passar a vida reprodutiva toda com o sintoma deles. Olha só, se a gente pegar principais sintomas, 20% das pacientes tem dor. 20% tem infertilidade, tá? E se juntar os dois em relação à endometriose, tu tem uma porcentagem maior ainda, que é 60%. O que isso quer dizer? Quando você tem só uma paciente com dor, a chance de ser endometriose é uma. Se você tem uma paciente só infértil, a chance de ter endometriose parecida. Se a paciente tem os dois, isso vai bater em 60% a 70% dos casos. Então, toda vez que uma paciente chegar com uma queixa de dor pélvica, a gente não pode ignorar. Essa paciente tem que estar bem orientada em relação à possibilidade de ter de ter endometriose. Então, chegou reclamando que durante a relação sexual dói, que durante a evacuação dói, que durante o tratamento, o dia a dia tem dor lombar, tem dor para urinar, essa paciente obrigatoriamente, você tem que pensar para essa paciente obrigatoriamente que ela tem uma suspeita forte de endometriose. E ela tendo essa suspeita de endometriose, ela precisa obrigatoriamente de uma investigação. Tá? Melhorou, né? Tá ok. Tá bom, obrigado, pessoal. Então vamos lá. Então assim, paciente com dor suspeita, com infertilidade suspeita. Se tiver os dois associados, praticamente você tem que pensar obrigatoriamente em endometriose, tá? Olha, a dor pélvica é o grosso. Se a gente pensar que toda paciente com endometriose, algum grau de dor tem. O problema é que a dor é uma experiência individual. Então, assim, a mesma dor vai ter manifestação completamente diferente em qualquer um de nós, né? Se pegar vocês aí, a gente aqui, a mesma paciente que teve apendicite, uma cólica nefrética, qualquer manifestação de dor, cada um reage de um jeito, né? Então, pessoas têm sensibilidade muito alta, outros têm uma mais baixa, e isso vai levar você a manifestação de forma diferente. Então, realmente, o que acontece é tanta exposição à dor durante a vida para essa paciente, que às vezes ela chega dizendo que nem foi a pior experiência dela aquilo ali. O que geralmente a gente usa para graduar? Pergunta assim, qual foi a pior dor que você teve na sua vida? Ela vai dizer assim, a pior dor que eu tive na minha vida foi uma vez que eu expeli um cálculo renal, que é uma dor que a gente sabe que é muito forte. E você tem dor na pelve quando tem relação? Tenho. Digamos que a tua pior dor é 10. É aquela escala visual analógica da dor, né? Aí tu diz assim, dá uma classificação de 0 a 10. Qual foi a pior dor que você já teve? Ah, minha pior dor que eu já tive foi quando eu coloquei um cálculo renal. Então essa foi 10? Foi. Essa foi 10 que foi a pior. E quando você tem relação sexual, qual a tua dor? Ah, é 8. Então, foi uma dor muito forte. Ah, não, é 2. Você tem orgasmo? Tenho. Você consegue finalizar a relação sexual? Consigo. Você sente prazer durante a relação sexual? Sinto. Ótimo. Teu mês é tranquilo? Você precisa usar medicamento para dor? Não, não uso. Eu vou levando o dia a dia e consigo levar. Você consegue graduar mais ou menos. Mas a gente, como médico,
como profissional da saúde, quem estiver atendendo, não pode ignorar essa queixa da paciente. Então, se a paciente tem dor, ela tem que ficar sem dor. A gente tem que buscar essa qualidade de vida para a paciente. E a primeira é suspeitar do diagnóstico de endometriose, para poder se direcionar para um tratamento específico. Outro sintoma, pequeno sangramento vaginal pré-menstrual, infertilidade, alteração do fluxo, um fluxo maior, sangramento durante as relações sexuais, talvez por um estímulo também, e aí a dor entra muito mais frequente nisso aí, tá? Mas só lembrar que não é só dor. Olha só, isso aí eu acho bem legal, quis colocar aí para vocês, é um protocolo brasileiro isso aí, 2016, quando suspeitar dessas pacientes, tá? Piora clínica da dor, principalmente no período pré-menstrual, é aquele quadro típico, né? Eu estou bem, mas quando menstrua dói muito. Ou eu tenho um nódulo na barriga que some durante o mês, mas quando eu menstruo ele fica altão. Isso é endometrioma na parede, na musculatura, que geralmente é associado com uma paciente pós-cesárea. História de infertilidade, uma história familiar de endometriose, uma dor que irradia para a região lombosacra ou para o ânus, por conta da infiltração nervosa do ligamento sacro-uterino. Abaixo do ligamento sacro-uterino, que está fixo na coluna, você vai ter o plexo parasimpático nervoso que passa logo abaixo. É 1 centímetro abaixo dele. E aí você pode ter infiltração desse nervo. E você tem uma dor irradiada para o ânus, para o assoalho pélvico, dor irradiada para o membro, uma dor lombar principalmente, que é muito comum esse paciente abrir o quadro com dor lombar e acaba dando diagnóstico pela ortopedia. Vai no ortopedista, ele vai investigar uma hérnia de disco, pede uma ressonância, na ressonância da coluna não dá nada, mas aparece um útero aumentado de volume, um espessamento do ligamento que o radiologista acaba comentando. Aí o ortopedista encaminha para a ginecologia e chega lá a dar um diagnóstico de endometriose indireto, por conta da dor lombar. Tá? Alterações intestinais cíclicas. A gente tem paciente que abre o quadro com hematoquesia, com melena. Por quê? Tem infiltração do reto, que infiltra até a mucosa e sangra. Aí quando sangra, às vezes não tem dor, mas tem uma obstrução do reto, que é uma coisa bem grave, já nessa situação. E sangramento de fezes e urina, né? Por conta de focos na bexiga e no reto. Então, basicamente, o diagnóstico é feito como? Através de uma suspeita clínica por dor e ou infertilidade. Se tiver os dois, praticamente fecha. Se tiver um ou outro, é bom suspeitar. O exame físico é fundamental. Olhar o colo do útero no exame especular, fazer um toque, realizar um toque vaginal e, em casos selecionados, quando a suspeita é alta, para ver se tem endometriose profunda, ou já tem um diagnóstico, realizar um toque retal para tentar diagnosticar isso, tá? Exames que ajudam muito. Aí tem uma discussão grande aqui, quem é melhor, ultrassom ou ressonância? Cada um tem seus benefícios. Por exemplo, qual o problema do ultrassom? Imagina uma paciente que tem sangramento e dor pélvica durante a relação. Ela vai ficar mais ou menos 1 hora e meia fazendo ultrassom transvaginal. Então, assim, quem tem muita dor vaginal e dor pélvica, vai ser uma tortura esse exame aí. Mas ele dá uns dados que falta às vezes na ressonância, dependendo de quem faz. Na prática, ressonância tu não tem invasão nenhuma, é só um gel vaginal que é aplicado, e às vezes um gel retal, e é um exame que você entra na máquina e não tem invasão nenhuma. Fora isso. E aí você consegue. O que a maioria dos congressos que envolvem endometriose comentam? Depende da experiência que você tem. Se você tem um ultrassonografista que faz só endometriose, ele vai fazer melhor do que quem faz ressonância vez ou outra para endometriose. E o contrário também. Se tem uma pessoa que faz ressonância só para endometriose, ela provavelmente vai fazer uma ressonância melhor do que as pessoas que têm pouca experiência com ultrassom, porque fazem outros exames além do ultrassom para endometriose, nesse caso. Tá? Os marcadores quem são? CA125, que foi descrito inicialmente para o câncer de ovário e câncer de endométrio, mas hoje eles são muito mais fidedignos para a gente aqui do que na oncologia. Na oncologia ele serve para o acompanhamento, tá? Se eu tenho uma paciente com CA125 baixo, ela exclui câncer? Não. Se ela tiver muito alto, provavelmente é uma doença disseminada. Onde é que a gente cai numa cilada aí? É na endometriose. Chega lá, tem uma massa no ovário, gigante, e aí você está achando que é um tumor de ovário, não tem sinal de carcinomatose, doença disseminada nenhuma, e quando vai ver o CA125 alto, chega lá e opera endometriose. A gente pega isso vez ou outra. Olha só, para o fechamento do diagnóstico,
O que ajuda muito? Um ultrassom, não é ultrassom comum, é um ultrassom com mapeamento para endometriose, competindo com quem? Com a ressonância, como a gente falou. Então, o que você tiver um acesso para fazer um exame bem feito, é o melhor. Tá? Se você tem experiência que a ressonância na tua cidade, no local, é muito bom, faz ela. Mas não acha que um ultrassom, fez um ultrassom transvaginal, está resolvido. Se fez um ultrassom com menos de 1 hora de exame, dificilmente esse exame está bem feito. Tá? Então é importante pensar nisso. Outros dados, tem uma biópsia que confirme, isso só tem um jeito de ter, é através de quem? De uma laparoscopia, que é a cirurgia por vídeo, ou então um bom exame físico associado com tudo isso, que vai te dar o diagnóstico. E a partir daí você está liberado para tratar. Diferente de câncer, que sem a biópsia eu não tenho como resolver. Ó, aquilo que a gente comentou antes, a perspectiva para a mulher. A gente achar que toda mulher hoje é independente, que trabalha, que estuda, não é assim. Depende, logicamente, da faixa social de cada um. A gente tem, por exemplo, a gente tem uma comunidade indígena aí, não é? Parintins, eu acho que vocês estão de lá, eles falaram para mim. Depois me confirma se é isso. Por exemplo, quando a gente vai muito para o interior, a gente tem um perfil ainda antigo, até cultural mesmo, ainda mais na nossa região aqui, de uma população que ainda segue muito uma tradição de que a mulher tem muitos filhos, é dona do lar, dona que cuida só de casa e dos filhos. Essa paciente provavelmente é uma paciente que tem dor, tem sangramento, tem diagnóstico de endometriose e ela não vai se manifestar muito não. Porque ela acha que é normal, porque a mãe dela também falou por isso, que mulher tem que sentir dor, que mulher tem que sangrar. E aquilo, de regra geral, às vezes não impacta no dia a dia. É bem diferente de vocês, por exemplo. Vocês estudando aqui, trabalhando, vocês têm um ritmo muito pesado. Vocês não podem se dar o luxo de parar 3 dias por mês para ficar sentindo dor e tomando remédio em casa. Então, o que vai ter de diferente? Olha, em Parintins, isso mesmo. Então, depois me fala aí qual é a realidade mais ou menos da população aí. Se tem mais um perfil de... Todos vocês podem colocar aí. Tem mais um perfil das mulheres, se são mais caseiras e do lar e que cuida da família, ou são mulheres que estão mais na área de trabalho mesmo, fora de casa, tá? E estudando. Por exemplo, vocês, o que vão fazer? Quando vocês começarem a perder e prejudicar no trabalho e no estudo, o que vocês vão fazer? Procurar atendimento. E vocês vão ter um diagnóstico precoce. E provavelmente as mães já pensavam assim e já é um outro perfil, né? Mas a gente ainda tem perfil desse jeito. E às vezes, principalmente médicos ou profissionais de saúde pouco esclarecidos, que não estão ligados nisso e deixam passar. Isso aí demora para dar o diagnóstico. Aí tu vai dizer, mas eu estou lá na área indígena de Parintins. O que vai mudar? Eu não tenho ressonância, não tenho ultrassom, a paciente não tem como sair daqui, ninguém vai fazer uma cirurgia laparoscópica aqui para saber se é endometriose. O que muda? O que muda é o tratamento. Se você tiver um atendimento ginecológico por aí, só com a queixa clínica, você está autorizado, e um exame físico bem feito, você está autorizado a entrar iniciar um tratamento. Que é um tratamento super simples. É um tratamento com um bloqueio hormonal, com uso anticoncepcional, com pouca exposição ao estrógeno, que é geralmente um anticoncepcional misto, conjugado, com doses baixas, ou então só com progestágeno. Que é uma coisa que não é pra gente, não é o foco aqui, não é para ninguém sair prescrevendo por isso, mas você provavelmente vai ter um atendimento em Parintins, por exemplo, com um ginecologista, que você pode deslocar, com certeza, muito mais fácil do que vir para Manaus, vai lá para uma consulta e inicia um tratamento. Até o momento você tem uma situação crítica, onde não consegue trabalhar, sangra o mês todo, não tem vida sexual ativa, e com isso, e o tratamento clínico que a gente iniciou não está dando certo, você tria uma parcela menor que vai precisar deslocar para um centro maior e fazer esse tratamento. Tá? Então você consegue iniciar um tratamento cedo. Inclusive, um dos tratamentos de escolha hoje é o Dienogest, que foi um dos primeiros anticoncepcionais, tinha sido extinto como anticoncepcional e voltou assim bem forte mesmo e tem os melhores resultados hoje. Que é vocês já ouviram falar Lurax, Pietra, são nomes comerciais dele. A Lurene, que é o Dienogest, que é um anticoncepcional assim, barato, você consegue até na rede pública às vezes, e ele te garante um tratamento bem eficaz. Só que qual é o segredo aqui no tratamento? É que você não pode usar como anticoncepcional. A mulher tem que estar em amenorreia, ou seja, não pode menstruar. Então todo dia tem que ter um comprimido, todo dia é sagrado, tá? Não vai menstruar. E aí tem gente que luta um pouco contra isso, porque tem a história do câncer de mama associado,
do trombose venosa profunda, ganho de peso, tal. Então, assim, são coisas que são às vezes mitos. A gente entra ali, ó, perspectiva das mulheres, tanto para a endometriose quanto para o tratamento, e acaba abdicando, deixando de tratar por conta disso. Então, assim, é importante entender que tem um tratamento, você precisa de um diagnóstico precoce e precisa estar sendo acompanhado de perto. Não adianta passar um anticoncepcional e esqueceu para lá. Você precisa de um acompanhamento contínuo para isso aí, tá? Ainda voltando aqui, ó, tabus e mitos, é o que a gente comentou antes. Tem mulheres que acham que... E vai ouvir muita gente falar que é frescura, que é coisa de mulher, que é normal, porque como é que tu tá sangrando e não quer sentir dor? Como é que você é mulher e não quer menstruar? Coisa do tipo. Ou achar que todo anticoncepcional é ruim, não é para estar usando aleatório, comprando por aí, usando não, mas precisa de uma orientação, mas dá para usar com bastante segurança, sem... lembrar que o que atrasa para a gente é o diagnóstico tardio, assim como é com câncer. O problema é diagnosticar muito tarde. Falta de conhecimento e tratamentos que acertam e erram. O que é isso? Você usou um anticoncepcional, ficou inchada, ganhou peso, aí pronto. Não vai mais anticoncepcional e desiste todos. Hoje você tem DIU, que é intrauterino, você tem gel para passar na pele, gel para usar na vagina, anticoncepcional oral, implante que usa embaixo da pele, que fica meses, injeção. Então, assim, tem muitas modalidades. Você tem que procurar aquilo com o seu ginecologista que adapta melhor para o seu tratamento, para a tua realidade. Tá? E principalmente, assim como a oncologia, a gente comentou antes aqui, eu acho que é muito parecido com câncer tudo isso. Só não tem agressividade inicial do câncer, no sentido do tratamento para a gente, né? Chegou com câncer, a gente vai partir para um tratamento agressivo. Aqui você está com doença avançada, às vezes tu está tentando salvar o útero, porque a mulher não tem filho ainda. A variedade de tratamento é muito grande, então ter um apoio psicológico e social, que é da família, geralmente do parceiro, junto é muito importante nesse contexto, tá? E ajuda bastante nesse segmento. E como é uma doença crônica, entender que não vai ter cura, mas você tem como controlar para a pessoa não ter sintomas. Eu uso sempre o exemplo do diabetes aqui. Nenhum diabético vai ficar curado, mas ele pode tratar para não ter nenhuma manifestação da doença e, além disso, ele pode morrer de outra causa lá pelos 90 anos, que não é do diabetes. Vai depender dele. E aqui é a mesma coisa. Você precisa sofrer com endometriose só porque não vai curar, então não vou operar. Opera, você tira o que está te trazendo problema agora, que é dor, que é infertilidade, e você consegue adequar um tratamento clínico que te deixe sem sintomas até chegar na menopausa. Que do jeito que você chegar na menopausa, você vai ficar. Se você chegar lá com um ovário desse tamanho, de 10 centímetros com endometrioma, e não operar, quando você entrar na menopausa, ele vai sumir? Não. Ele vai continuar lá, ele não vai mais crescer. Então, nosso objetivo, zera a doença com cirurgia, entra com tratamento hormonal para que não cresçam novos focos, espera entrar na menopausa, chegou na menopausa, você encerrou, pronto, sem problema. Aí o cuidado é só se a pessoa tiver necessidade de reposição hormonal, para que você não faça uma reposição hormonal que estimule a endometriose. É só isso. Isso é um trabalho com o ginecologista, né? Ó, a pergunta aqui é quando chega na menopausa, o que acontece com a dor? A dor vai depender, não é a endometriose que dói. Ela gera um processo inflamatório que vai distender o útero e com isso ele pode distender e ter dor e ficar um processo inflamatório. Ou você tem infiltração do nervo, ou uma infiltração óssea, do intestino, da bexiga. Então, se eu não tenho um processo inflamatório, eu reduzo isso aí. Então, você pode ter uma área de endometriose enorme no útero, aderida com reto, que não está fazendo nada. Se chegou na menopausa, você não tem estímulo hormonal, você não está usando reposição hormonal, e a paciente não tem sintoma nenhum, eventualmente você até fala sobre acompanhamento. Mas o ideal, como isso não surgiu lá na menopausa, é muito difícil. Tu não vai pegar paciente nenhuma praticamente na menopausa. Tu vai pegar quando essa paciente? Ela menstruando ainda, geralmente bem jovem e com uma lesão que você precisa tratar. E em endometriose a gente usa um termo chamado one shot, que é um termo em inglês, significa tiro único. Qual o objetivo do tratamento? Operar de uma vez e uma vez só. Ou seja, não adianta operar para ficar olhando o que tem, tirar um pedaço aqui, outro ali. O que interessa para a gente é chegar lá, zera de doença, preserva a fertilidade, faz um bloqueio hormonal e tenta deixar a paciente desse jeito até a menopausa. Quando ela entrar na menopausa, a doença não progride mais, mas também não regride. Como eu cheguei sem doença ela vai ficar. Aí tá ótimo, tá controlado. Tá? Então esse é o objetivo geral.
Para isso exige um tratamento, uma equipe multidisciplinar para chegar nessa situação. Hoje, se a gente pegar qualquer grupo de mulheres, hoje a gente tem um grupo aqui no Amazonas, já tem uma paciente minha que é a Juliana Girão, ela que encabeça, ela tem rede social, tem Facebook, Instagram, Twitter e tal, YouTube, eles estão ampliando bem assim a rede lá, que é de troca de ideias. Então, tipo, você que está no interior aí, mas tem acesso à internet, entra, participa, ouve os comentários, é bem legal. Eles levam os profissionais para falar sobre a questão da infertilidade, da dor. Isso é importante para acompanhar esses pacientes aí. E esse paciente conseguir melhorar e chegar onde? Ter um entendimento melhor da doença, ter um acompanhamento com o ginecologista que trate endometriose, não é todo mundo que trata, poder viver sua vida profissional e pessoal bem, ter qualidade de vida pessoal e sexual também, e poder ter filhos sem dor. É esse o objetivo. Se você fala assim, eu tenho endometriose lá no meu diafragma, lá perto do pulmão, tenho no reto, tenho no intestino, mas não está causando nada. Você consegue viver bem com controle hormonal adequado, não precisa se preocupar. Agora, se tiver sintoma, a cirurgia cai bem para zerar o que você tiver de doença e seguir esse tratamento. O tratamento para dor, geralmente assim, medicamentos que tratem a dor ajudam, mas não adianta você ficar dependendo dele. Senão você vai ter lesão renal ou gástrica por conta de uso crônico do anti-inflamatório. Então você guarda para crise. Mas não adianta não estar tratando nada e de repente toda semana está em crise. Todo mês está tratando. Não adianta. Então você precisa de um tratamento que eu falei, que é o tratamento hormonal, clínico, associado ou não ao tratamento cirúrgico, e depois disso você complementar isso na crise, quando chegou algum momento de dor, algum complemento com algum anti-inflamatório ou o analgésico comum. Tá? E como não existe cura, você tem como zerar e controlar, é possível você viver com a doença sem sintoma nenhum. E essa é a missão que a gente quer alcançar. Bem, na meta do tratamento, aliviar ou reduzir a dor, diminuir o tamanho dos implantes, reverter a progressão da doença, preservar a fertilidade ou restaurar e evitar ou adiar a recorrência da doença. Como eu falei mais uma vez, até chegar na menopausa. O tratamento cirúrgico é bem variado também. O que interessa para a gente é retirar os focos, não só ficar queimando, é ir lá e retirar mesmo. Isso aí só a cirurgia vai trazer. E por isso guardar para o momento certo, para não virar aquela paciente mutilada por várias cirurgias, né? Essa aqui é uma visão de uma laparoscopia, uma pinça. Aqui a trompa, desse lado aqui, associado com o ovário e foco de endometriose pela trompa. Provavelmente essa trompa não tem viabilidade, né? Vai ter que ser retirado. Útero, foco de endometriose. Eu vou mostrar um vídeo que está melhor, mas olha aqui, trompa, ovário, útero, bexiga bem aqui e no meio, foco de endometriose, na bexiga. Isso aqui é a parte posterior do útero, é o fundo de saco, aquele que eu mostrei no desenho. Isso aqui é o reto, aqui eu tenho o líquido para um processo inflamatório. Esse é o ligamento sacrouterino. Olha como o peritônio é cheio desses pontos, tá vendo? Isso aqui é todo foco de endometriose implantado no ligamento sacrouterino. Então, é uma doença assim que ele dissemina a pelve toda às vezes. Então, se você achar que você vai tirar tudo, não adianta. Mas sem tirar aquilo que está causando dor, obstrução do intestino, perda da fertilidade, né? E olha os focos de endometriose aqui, ó. Preto porque tem sangue dentro, esse sangue foi coagulado e foi digerido. E ficou aquela área endurecida. E no processo de cicatrização daquele, como fosse um hematoma mesmo, ele cria um processo inflamatório e uma retração. Aí o que vai acontecer aqui? Vai criar uma inflamação gigantesca aqui e o reto, que está aqui embaixo, ó, gruda no útero e aí você tem problemas obstrutivos no útero, no reto. E quando você precisa operar, não dá para operar sem tirar o reto, né? Vira uma cirurgia gigantesca. Aqui eu fiz uma cirurgia da semana passada, ó. Aqui vocês vão ver que tem os trocárteres entrando, são essas pinças. Isso é a bexiga, olhando pela cirurgia. Eu estou com o útero aqui embaixo. Olha, tudo isso aqui é foco de endometriose, ó. Aqui embaixo, esse perto da pinça. Tu vê que ó, eu vejo os vasos de uma forma que normalmente a gente não consegue ver. O Anderson está perguntando aqui sobre o exame físico em relação à oncologia. Olha só, em câncer, o que interessa em câncer de colo de útero? Interessa para a gente se o tumor infiltra o paramétrio, se o tumor infiltra o colo de forma grosseira, se infiltra o reto, se infiltra os ligamentos sacrouterinos. Endometriose, mesma coisa. O que é raro na endometriose
são os sinais de doença no colo do útero externo. Mas tá na apresentação. Isso é um vídeo, eu não sei porque ele está rodando aqui. Tá na apresentação, tem um vídeo, tá? Esse é o penúltima é a última imagem, praticamente, desse aí, tá? Então aí o que interessa pra gente, se você conseguir fazer um toque retal e um toque vaginal bem feito, a paciente ajudando, que é mais difícil que o toque no câncer, porque as pacientes têm muita dor. Quando você vai tocar o fundo de saco, fornes, na vagina, a mulher já sente muita dor, que geralmente é a infiltração do ligamento sacro-uterino. Mas o grosso disso aí, cara, é mau segmento. Ela chega lá e acha que é normal. Eu tive uma paciente que foi com muita dor com a gente, disse que há 5 anos ela é com um ginecologista, com muita dor, e que ele falava sempre pra ela que era coisa psicológica na cabeça dela, aquilo ali. Então assim, ó, pensando que era para ser o profissional habilitado para isso, né? Então assim, não é porque é ginecologista que vai conduzir bem isso, sabe? Infelizmente, mas em regra geral sim, porque é quem estuda e quem vê mais isso. Mas como é uma doença que todo mundo pulava muito, é diferente de hoje. Tu pega o pessoal ginecologista que sai hoje, todo mundo sai com a cabeça bem definida, que endometriose existe, que é muito ruim, precisa de um cuidado muito multidisciplinar em cima, tal, para isso, tá? Vida sexual, tu vai ver, cara, é porque a gente não aborda isso e as mulheres têm dificuldade de manifestar isso. Mas se tu parar para conversar no consultório sobre vida sexual, tu vai ver que é, cara, lá embaixo. Muito, muito ruim mesmo. Em oncologia, a gente tem um ambulatório aqui no Araújo Lima, no Getúlio Vargas, um ambulatório de sexualidade para os pacientes pós-tratamento oncológico, que é bem ruim também. A paciente opera, né, vaginal, tem radioquimioterapia, teve uma doença associada ao HPV, uma infecção sexual. Isso na cabeça da mulher vai minando, né? Então é muito comum que ela interrompa a vida sexual após isso. E assim foi um trabalho bem legal que a gente começou lá e elas estão adorando, assim, estão indo super bem, vida sexual está melhorando. E assim, se você pega pacientes jovens, ó, aqui é igual câncer de colo. Aqui está falando de mulheres de 20, 30 anos que estão operando, que estão fazendo tratamento, que tem uma dor vaginal que não melhora às vezes com a cirurgia, que precisa de um tratamento clínico eficaz. Se você não der métodos de adquirir uma vida sexual boa, você realmente encerra a vida sexual ali. A gente já tem uma paciente que ela nunca tinha tido uma relação sexual com orgasmo na vida. Nunca. Já tinha 40 e alguma coisa. Tudo. E aí ela, depois da cirurgia, teve. Ela é até pastora, até disse, olha, é pecado, cuidado, pode. Eu falei com ela, eu disse assim, ela veio até, a gente fica feliz de ouvir isso. Porque tu vê que a cirurgia, ela vira se ela for bem indicada, no momento certo e bem indicada a esterectomia, ela muda a qualidade de vida completamente. Mulheres assim, que não, vida sexual parada há mais de ano, porque é muita dor, não tem orgasmo, ou se tem um orgasmo longe de ser um nível adequado, como a mulher às vezes é muito fechada para isso. Hoje, eu acho que o perfil de hoje é diferente, mas pega a mulher hoje de 40, 50 anos, nem sempre é aquela mulher que vai conversar com as amigas sobre como é a vida sexual da outra, como é o prazer que ela adquire, se ela tem uma vida sexual bem ativa mesmo, né? Número de relações que tem e tal. Então, isso, como não tem isso, acha que a tua vida é o melhor que chega, e está tranquilo e está vivendo bem assim. Então, às vezes, quando passa por uma cirurgia e uma indicação dessa, chega nessa situação e descobre que tem muita coisa para viver. Pergunta aqui, pessoal de Quari. Obrigado aí, pessoal. Ó, quais complicações da doença para os outros órgãos como pulmão, fígado e outros? Ó, esse número da incidência, a gente está com os trabalhos aqui, a gente deve levantar esse ano. A gente não sabe ainda o número real. Mas assim, gira pelo menos sintomática, você vai ter mais ou menos girando naquilo que a gente comentou ali. Mais ou menos por volta de uns 10% da população tem, em fase reprodutiva. Então assim, toda mulher que tiver com dor pélvica, tá? Sem nenhuma explicação, uma queixa de dor durante a relação sexual, e se está tentando engravidar e não consegue, você tem a obrigação de suspeitar, como a gente comentou aqui na aula, de endometriose, tá? E investigar. A primeira investigação básica é pelo menos uma ultrassonografia transvaginal e pedir para que o médico ultrassonografista que pense em procurar endometriose, que não é fácil, tá? E se tiver um exame normal e a queixa estiver mantida, seria importante ter uma avaliação em um local que trabalha com endometriose para realizar um ultrassom ou uma ressonância direcionada para que identifique isso. Mas você não precisa esperar isso para iniciar um tratamento. Então, se essa paciente tem essa queixa,
também não tem mal nenhum se você puxar levar essa paciente para uma consulta especializada com o ginecologista e a partir daí iniciar um tratamento clínico, tá? Quais complicações da doença para os outros órgãos? Geralmente é sangramento, fígado, pulmão, intestino, ou ele vai crescer e obstruir um órgão, tipo o intestino, ou cresce no pulmão e faz sangramento e a pessoa fica escarrando sangue, que geralmente é uma complicação bem grave e tem casos associados até com óbito por conta disso, tá? Os trabalhos das mulheres indígenas correspondem a 50% caseiro do lar e os outros 50% trabalham na roça, a produção de farinha d'água. O que para muitos não é um trabalho mais fácil do que para muitos não é um trabalho fácil, mas para eles é algo rotineiro. Então, assim, depende muito da queixa. O indígena, a gente sabe que a população indígena tem um limiar assim, de dor bem alto mesmo. Tanto que a gente tem descrito, tu pega assim, por exemplo, pacientes que vão fazer punção de medula óssea, por exemplo, doença para avaliação de leishmaniose, punção para linfoma, leucemia, sabe? Punção de medula, que é um exame extremamente doloroso e que o pessoal usa até com anestesia junto e tal. E no SUS, às vezes, tem locais que não tem esse acesso. Tu vê que é um negócio que é uma tortura. E tu vê que indígena, assim, leva na boa. E é muito isso também, cultural, né? E às vezes a paciente, para ela, se não está reclamando, a gente não tem como acessar. Porque geralmente quem procura o atendimento, ela procura pela dor. Se você não tem dor, geralmente não procura atendimento, né? Então vai depender muito da queixa da paciente. Mas se tiver, o mais importante é a gente valorizar isso. Quanto ao uso de anticoncepcionais, as mulheres indígenas Satere Mauê evitam para que haja o crescimento populacional da etnia. Exemplo de Sei Parintins, Paulo Base, Aldeia Curuatuba. É o local, né? Fonte Dr. Marcelino Almeida, do programa Mais Médicos. Legal, um dado importante, isso aí eu não sabia disso não. É assim, o anticoncepcional, não obrigatoriamente você precisa interromper. Se a mulher tiver, se ela for multípara, tiver muitos filhos, dificilmente ela vai evoluir com endometriose, tá? Então, dificilmente ele vai evoluir para endometriose. Mas se essa paciente tiver dor pélvica e ela tiver uma suspeita para uma endometriose grave, e mesmo assim ela queira ter filhos, você pode fazer um tratamento para que ela melhore daquela fase, até porque ela provavelmente não vai conseguir engravidar com um grau de inflamação grande da endometriose, e você suspende na época que ela deseja engravidar. Então você suspende e aí nesse momento a paciente pode engravidar e depois voltar para o tratamento normal. Então não é uma condição que quem tem endometriose precisa fazer um tratamento definitivo com anticoncepcional e não engravidar mais, por exemplo. Tem algum exame de imagem que vai identificar endometriose em outros órgãos? Tem o ultrassom, está perguntando sobre que exame de imagem identifica em outros órgãos. A ressonância de pelve, ela é trabalhada em cima de câncer e endometriose. É bem parecido os dois. E eles trabalham juntos ali. E a gente consegue ver com detalhe que porcentagem filtrou do reto, se está na muscular, submucosa, serosa, que isso impacta como a gente vai operar. Mas para saber do intestino, a ressonância, se for uma enteroressonância V, ressonância abdômen superior, ver o fígado, diafragma, uma TC de pulmão. Mas o ultrassom para endometriose, para quem faz bem feito ele, faz muito, você consegue direcionar um tratamento para conseguir rastrear. Por isso que esse exame dura 1 hora, 1h30, até 2 horas. Às vezes para ser realizado. Um exame bem longo mesmo. Quais os riscos que a mulher com endometriose pode ter no caso de gravidez? Olha, basicamente nenhuma, é benefício, viu? Se tu me perguntar, é basicamente um tratamento para a mulher, a gravidez. Tanto que ela interrompe geral para o tratamento completo. Tanto que o objetivo, esse uso do anticoncepcional contínuo, ele deixa a mulher sem menstruar. Qual é o objetivo dela nesse contexto? É que ela entre numa pseudomenopausa ali. Eu deixo ela com o nível hormonal lá embaixo, só que ela não tem os efeitos deletérios da menopausa, por quê? Porque ela tem hormônio, só que em dose baixa. E ela não vai fazer o pico da ovulação. Como ela não faz, ela não tem estímulo para crescer o endometrioma. E ela, como não tem estímulo, ela não ovula também, porque está usando contínuo, mas ela tem hormônio. Então ela não tem os problemas da menopausa, mas o corpo entende que ela está na menopausa. E com isso não tem esse estímulo.
O Levi está mandando ali. Outro, bom dia, professor. Tarará. Como poderia fazer o diagnóstico diferencial no caso de um cisto no ovário sobre endometriose, né? Olha, é super difícil isso aí, viu? A gente opera muito paciente que a gente jura que é câncer endometriose. Tem paciente que a gente acha que endometriose é um câncer de ovário. É difícil. Principal característica, o que um câncer de ovário tem? A gente vai comentar numa aula aí na frente. Os cânceres de ovário, quais são os achados de ultrassom, de imagem, que fazem a gente suspeitar? Tamanho, uma lesão grande, maior que 8 centímetros. Não é fidedigno não, mas assim, é uma dica pra gente. Mas o principal, septo, uma lesão multiseptada. Segundo, área sólida e área cística, ou seja, uma lesão heterogênea. Áreas de calcificação e vegetação no interior com líquido livre na cavidade abdominal. Se você tiver isso aqui, você tem uma chance altíssima de ter um câncer de ovário, tá? Então você direciona para tratar para isso. Ah, mas eu mandei era endometriose, errei, não tem problema, melhor errar para câncer do que o contrário. Porque o tratamento do endometrioma ovariano, qual é? Geralmente ele é uniloculado, ele tem uma loja lá dentro do ovário. Ela é muito espessa, na ressonância você vê essa diferença. Você tem uma espessura, ele é grosso, o líquido, diferente do câncer, que é um líquido mais citrino, de menos densidade. E a ressonância diferencia se ele é denso ou ele é mais ou menos denso. Isso dá uma ideia pra gente. Se ele tiver uma característica típica de endometriose, qual é o tratamento? Para preservar a fertilidade? Cistectomia. Hoje eu vou fazer uma. Ela tem um endometrioma ovariano. A gente entra com o trocáter da vídeo. Eu vou mostrar mais ou menos como é ele para vocês. Eu vou gravar hoje, que eu vou até disponibilizar depois, se vocês quiserem. A gente entra com o trocáter no ovário, lá dentro mesmo, aspira o líquido, mas se eu acabou ali, vai voltar tudo de novo. Aí a gente abre o ovário no meio, abre ele assim, ó, o ovário no meio. Aí a cápsula do endometrioma, não é do ovário, é lá dentro do endometrioma, você tira ela sai todinha. E pronto, seu ovário está normal. Aí fala, pô, mas o ovário está todo aberto. Não tem problema, porque os folículos, os oócitos, eles estão onde? É na cápsula. O que interessa é a cápsula do ovário. Imagina mais ou menos como se eu pegasse, cara, uma bola. Eu peguei e abri a bola no meio. A parte externa da bola é onde estão os óvulos. Eu abri no meio e abri ele assim, ó. Quando eu abri, eu tirei o conteúdo que está dentro, que é do parênquima, que é responsável pela produção hormonal. O que o endometrioma fez? Ele apareceu lá dentro, cresceu e foi destruindo e empurrando o parênquima. Quando eu tiro aquela cápsula, aquele parênquima volta para o normal. Então eu continuo tendo uma produção hormonal, a mulher não entra em menopausa, em falência, e eu continuo com meus oócitos da paciente todo lá na cápsula do ovário, normal. Só que eu não posso usar energia. Se eu usar energia bisturi elétrico, eu queimo pesado, eu tenho uma perda assim, de 50% da reserva ovariana. Então são cuidados que realmente a gente comenta aqui para vocês entenderem, mas isso é só especialista e de quem trabalha com endometriose mesmo. E para você identificar, o que acontece muito hoje, tem um endometrioma, o pessoal vai lá seco, tira a trompa e o ovário, de uma menina de 16 anos, chega lá, era um cisto. Aí ela só tem um ovário. Aí ela tem endometriose lá nos 25. Aí de verdade agora, o ovário está destruído pela endometriose. E aí? Você vai ter que tirar o ovário. Você deixou menopausada uma mulher de 25 anos que poderia ter evitado uma amputação, eu chamo de amputação isso. Uma amputação lá na adolescência, não é? Então assim, qualquer coisa que mexa com ovário eu acho super difícil, viu? Olha que eu sou cirurgião oncológico, eu trabalho bastante com endometriose, vejo isso toda hora, é difícil. Então depende muito da tua conversa com o paciente para entender. Imagina o contrário, eu vou lá para tirar a endometriose, aspiro o líquido, vem citrino líquido, tiro a cápsula e mando para a biópsia. Chega lá na biópsia, câncer de ovário. Eu tirei uma doença localizada e transformei numa doença disseminada no abdômen da paciente. Aquela paciente poderia estar curada tirando o ovário, vai para quimioterapia. Mas assim, se você tirou uma trompa da esquerda da paciente com o ovário da direita, aí é difícil. Aí você está falando de reprodução assistida, né? De FIV e tal. Esse tipo de coisa, que é aquela fertilização, inseminação, tudo. Oi, pessoal. Tá sem áudio aí, Quari? Ó, esse do cisto é bem importante essa pergunta. Foi o que a gente falou, tá? Sobre endometriose... Isso deve ser o local? Não, sei lá. Defital.
sobre endometriose em 11 aldeias, 100 casos, apenas suspeita. Isso é um trabalho bem legal, viu, o pessoal aí de Parintins, né, da área indígena. É uns trabalhos que a gente tem feito com câncer de colo e com endometriose em população-alvo. É uma população-alvo que a gente usa aqui é indígena. Depois até... foi errado ali agora que eu vi, né? Então, é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, assim, ó, viu, que ajuda muito. Que é legal se identificar que é um perfil diferente. Então, como é um perfil diferente de paciente, é comum que a gente tenha um comportamento diferente, às vezes, da doença, né? E foge um pouco do que é o normal, né? Porque geralmente são multíparas, né? Os pacientes indígenas, assim. Começa a ter filho muito cedo e tal. Então, é um paciente que normalmente já é preparado, já tem um fator de proteção adicional para endometriose, né? Existe a chance de realizar um diagnóstico errado como doença inflamatória pélvica adenomiose? Como realizar o diferencial? A adenomiose ou é um ultrassom muito bem feito ou uma ressonância bem feita também. Porque é o único jeito. Porque é uma doença do miométrio. A lesão ela sai do endométrio, ela infiltra o miométrio e causa dor, sangramento. Então é um diagnóstico mais difícil mesmo. Vamos lá tentar ver se dá certo aqui. Será que é aqui? Tá ali, ó. Pessoal, se vocês estiverem vendo o vídeo aí, vamos falando, ó. Ali a gente está mexendo num foco de endometriose, tá? Que está na bexiga e no ligamento redondo, que é o que eu estou tocando. Ali é líquido, inflamatório, ó. A pelve. Esse é o ligamento redondo. Aí o útero, ó. O útero, olha por trás do útero. Onde eu vou tocar no cólon, aí é o intestino grosso aí, ó, que eu estou mobilizando. Isso é um foco de endometriose aí que está pegando a parede toda dele, ó. E lá em cima, onde está agora, tocou, ó. Aquilo ali é a parte de trás do colo, está totalmente infiltrado. Então você tem doença nos ovários, você tem nos ligamentos redondos, na bexiga, no cólon. Então essa paciente, ó, ovário, trompa, reto, 2 lesões grandes no reto. Quer ser mãe, 28 anos, ó, quer ser mãe, 28, isso aí. Útero todo infiltrado posterior. Adenomiose, quando está o útero vermelho, parece um pimentão assim, ó. Vermelho, não é a cor natural do útero, isso aí. Quando está todo assim, isso é adenomiose. Isso causa muita dor. A queixa principal dela é diarreia, por conta dos focos retais. A ideia era ressecar só o reto. Só que nessa a gente não pode tirar esse reto e deixar esse monte de doença, melhor não tirar nada. Ó, foco de endometriose, bexiga, né? O líquido que a gente comentou. Ligamento aí. Ó, reto aqui que eu estou mobilizando, tem uma lesão, dá para sentir a lesão lá, enorme. E ali é a reflexão do reto, ó, lá na ponta. Bem aqui, ó. Isso aqui é onde era o reto tá livre, está todo infiltrado nessa área aqui de cima. O reto vem até, era para sumir aqui, ó. O reto sobe até aqui, ó. Isso aqui é reto. Totalmente infiltrado aqui. Cirurgia para ela, exenteração pélvica posterior. Histereco, salpingofora é bilateral, ressecção dos ligamentos e do reto. Todos. Tira. E reconstrói, né? Mas aí é uma paciente jovem que quer ser mãe. Então aí você tem que manter, tem que preservar. Aí o que eu sugeri para ela, nunca tentou engravidar na vida, que é agora. Aí sugeriram a cirurgia por causa dos focos no reto, né? E a diarreia. E eu preferi fazer o quê? Suspendi, só fiz a laparoscopia, fiz mais nada. Coisa que eu não gosto, como eu comentei com vocês. O ideal era ir para fazer, mas a gente não sabia dessas lesões aqui do útero. Se fosse uma paciente de 50 anos com prole definida, ia ressecar tudo aí, de uma vez, nesse mesmo tempo. Não é o caso, né? Então, a vontade da paciente está acima sempre de tudo. Então, qual é a vontade dela? Ser mãe. Então, eu posso tirar o útero? Não. Muda alguma coisa, deixar o útero? Tudo. Ela vai continuar do mesmo jeito. E eu vou deixar a segunda cirurgia, quando precisar tirar o útero dela, uma cirurgia pior ainda que eu já mexi no reto. Então, não vale a pena. Melhor fazer tudo. Foi uma opção minha na hora, conversei com ela. Olha aí a lesão, dá para sentir, ó. O reto, não sei se vocês conseguem ter ver, ele é duro, não é? O delgado a gente toca, ele afunda todo ali, ó. Duro mesmo, assim. Todo infiltrado. E aí, o que a gente optou? Fazer um bloqueio agora, um tratamento clínico por 6 meses. Parou, tentar engravidar. Ela não sabe ser infértil, porque ela não... E assim, as trompas estão livres ali, é inflamada. Eu acho que ela deveria ter problema de nidação, de fixação do ovo no endométrio, que é muito inflamado. Mas ela deve ovular, ela tem passagem livre na trompa, ela deve ser fecundada, mas eu acho que ela não consegue progredir com a gravidez por conta de nidação, de fixação mesmo no útero.
Então eu acho que esse é o maior problema, mas ninguém sabe. Não quer dizer porque está ruim desse jeito que ela é infértil. Só vai saber quando tentar. E infertilidade, o diagnóstico você tem que ter 1 ano tendo relação sexual frequente, sem uso de qualquer método contraceptivo ou de barreira, e não consegue engravidar. Olha, eu sou do mato, viu? Eu sou de Alter do Chão, que é lá no interior de Santarém. Minha família é toda de lá. Meu avô foi um dos primeiros moradores lá de Alter do Chão. E assim, eu particularmente eu acho que eu até faço bem. É que assim, ali não é o público indígena que está assistindo a gente de verdade, né? Assim, é um profissional que está lá. Eu acho que ele tem que falar uma linguagem mais técnica aqui. Mas assim, é um projeto bem legal, porque assim, não adianta, cara, eu vou falar por oncologia. A população é pobre na oncologia. Não adianta tu vir com língua muito... Obrigado. Não adianta você vir com uma língua muito técnica e inacessível, você não consegue. Cirurgia é a mesma coisa. Se eu faço uma cirurgia e eu crio uma cirurgia ou um tratamento que ele não é reprodutível, não adiantou de nada. Não adianta eu ter uma droga que custa $100 mil e que cura o câncer, só que ninguém vai ter acesso a essa droga. Não adiantou de nada pra gente também. Não adianta eu fazer uma cirurgia para endometriose e falar que a laparoscopia é melhor, faço tudo, mas chega lá não adianta. Porque não vai... Porque as pessoas não têm acesso liberado a isso. A gente tem ali no hospital, mas não é todo mundo que tem. Sabe? E assim, o mais importante é que não tem muita prevenção. O indígena não é muito foco para endometriose, por causa é uma questão cultural. Que tem filho cedo, tem muitos filhos e tal. Nem entra tanto, mas é importante orientar dessa possibilidade. E quando tu entra, foi o que eu falei, que tu vê que até interpreta mal. Parece que o uso do anticoncepcional, assim, você tem endometriose, vai usar anticoncepcional para sempre e nunca vai engravidar. Não é. É só para esfriar o tratamento e na hora que você quiser ter filho, você para engravidar, né? Mas é importante tu colocar assim e levar esses conceitos, porque eu acho que é bem bacana isso aí. E esse é um tema muito relevante, viu? É muito mais relevante para a população indígena câncer de colo. Muito mais. Muito mais. Uhum. Eu gosto de fazer, tem um programa para fazer isso. Legal. Bora marcar, porque se tu quiser a gente faz um de câncer de colo e faz um de endometriose. É porque assim, não é um bloqueio. Para câncer de colo, sim. Para câncer de colo, a gente tinha que bater pro uso do bloqueio, da preservação. Assim, tinha que ser no início, né? É assim, também depois que já tem, como é comunidade fechada, eu tive agora uma paciente, uma comunidade indígena de Manicoré, perto de Manicoré. A paciente, assim, 3 filhos, 3 pais diferentes, de pais diferentes, tá? Tava com endometriose. Não era não. Eu jurei que quando era indígena com um monte de filho, quando ela disse é câncer de colo. Chegou lá, não, era endometriose. E ela, assim, já queria tá tratando, tá fazendo todos os exames, vai ter que operar. E assim, é uma aceitação diferente, né? Tem populações indígenas e tem populações indígenas, né? Tem gente que realmente é tradicional, tem gente que não tem nada de indígena mais, né? É só fenótipo ali mesmo, cara, que o comportamento é totalmente fora da cultura mesmo. Então, assim, é uma questão de saber onde se acessa, ver qual é a patologia que interessa mais, e eu acho que dá para fazer. Se tiver uma aceitação para o exame, é uma coisa possível. Monta-se um projeto, dá para fazer um projeto de extensão, tipo de comunidade indígena, e vai lá um dia com ultrassom para fazer, entendeu? Transvaginal, para a gente tentar saber, ó, tem alguma coisa diferente? Será que tem a doença? Não tem? Ou fazer um projetinho de passar um dia lá colhendo preventivo de todo mundo, sabe? Faz em meio líquido, pega uns kits, vê qual é a população que tem. E dá pra fazer no mesmo rastreio, tu faz os dois, ó. Dá pra fazer. E é bom, porque daí tu pega a linguagem típica mesmo do local, que muda muito, né, de um pro outro, e você consegue acessar a população para eles pensarem na possibilidade, né? Porque o problema é esse, é cultural. A mulher acha que é para viver assim, que é o normal é viver assim. E os homens não apoiam também. Quando teve um grupo de internato há uns anos aí, que eles foram fazer a campanha de vacinação para HPV no interior, não lembro que interior, os pais não deixavam as filhas vacinarem porque estava liberando elas para transarem, se ela vacinasse para HPV. Até hoje tem esse conceito. No congresso da SDO teve agora o internacional, que é de câncer ginecológico, né? Foi uns 2, 3 meses. A mulher colocou um vídeo desse, ela colocou um Twitter, ela colocou assim, achar que tua filha vai transar porque vacinou para HPV, é tipo você proibir ela de andar de cavalo porque senão ela vai morrer de pneumonia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A pessoa associa umas coisas assim sem sentido nenhum, mas é cultural. Não adianta tu chegar de cima para baixo e dizer, população indígena é uma população machista, olha, Alter do Chão, eu sei que eu peguei a transição.
Alter do Chão, eu lembro eu criança lá, eu tenho 39 anos. Eu lembro eu criança em Alter do Chão, era de um jeito. A gente chega hoje totalmente diferente. Tá totalmente invadido, assim, de argentino, chileno, sabe? Muito hippie que foi para lá. Tem muita casa grande, assim, de pessoal rico que já vai morar para lá. Era uma comunidade isolada, completamente. Doença cardiovascular, só tinha aquilo ali que era... A pessoa tinha muito forte doença cardiovascular. A cultura é toda indígena, toda. Assim, tu pega uma parte branca que é meio portuguesa ali de colonização, outra metade é toda indígena mesmo, pesada assim, indígena. O interior do interior lá de Alter do Chão é comunidades assim de 6, 10 casas assim, que é toda indígena também. Eu lembro do moleque que foi morar na casa da minha avó, que tem aquela coisa, né, de que pega pra criar, que é pra estudar. Minha avó já criou uns 10 meninos assim lá nesse jeito. O menino vinha, a pessoa muito pobre no beiradão lá, né? Eles mandam pra morar na casa da pessoa que tem um pouco mais de condição para poder estudar e ficar trabalhando lá. O menino chegou com 15 anos para morar lá. Primeira coisa que ele fez, sabe o que foi? Eu tenho do Chão já mais capital, assim, né? O pessoal foi para lá, o moleque tirou a roupa toda, saiu pelado para tomar banho no meio do rio lá. Todo mundo com 15 anos, o moleque, peladão. Correu para o rio lá para tomar um banho. Porque era uma cultura que ele praticava. É uma cultura dele, logicamente. Mas para, né? Já deu, né? Também não precisa. Olha que legal aí. Foi de endometriose que ela operou? Ou foi de oncologia? Foi câncer? Que hoje é uma coisa que a gente está crescendo muito. Vocês vão ver em câncer de colo. Antigamente câncer de colo tira o útero, né? Mas assim não. Ovário. Teve uma agora que eu fiz um tipo específico de câncer de ovário. Ah, obrigado. Manda um beijo para todos aí, viu? É um prazer, legal saber. Então, assim, hoje a gente preserva. A endometriose, legal. Qual o nome dela? Vocês lembram? Ela pode falar? E quando foi a cirurgia? Hoje não tem mais espaço hoje. Aquele médico, não sei nem mais, autoritário, sabe? Que chega assim, ó, você tem endometriose, tira o útero. Não existe mais isso hoje. Você tem que... Ela está perguntando, hoje ela ainda pode ter um filho. Ainda pôde ter um filho, acho que ela quis falar isso, né? Ah, legal, obrigado, viu? Manda um abraço para a família toda aí. E legal saber também. Para vocês têm mais alguma pergunta aí, pessoal? Mas é um projeto, olha, comunidade indígena a gente pode fazer um projeto. Eu acho super legal. É que comunidade indígena, mano, é um trabalho, meu irmão. Eu estou fazendo meu doutorado, com câncer de colo. Eu não coloquei nada indígena, assim, não quero nem saber. Porque, cara, é comitê de ética. Para ter uma ideia, tu colocou que a população indígena já desviou completo o negócio. Vai para outro nível de liberação. Olha, eu passei 3... Qual é o seu nome? Israel. Eu passei 3 meses agora nos Estados Unidos, num estágio que eu fui fazer, em janeiro, fevereiro e março. Eu conheci bastante Califórnia, que eu fiquei na Califórnia. A gente foi para uma área do Texas, que é completamente indígena, toda. Cara, os caras controlam a área toda. Tem uma área que tem uns canyons que a gente foi conhecer, de carro, é só eles que entram. E é caro, meu irmão. E é só eles que tomam conta lá. Mas assim, cara, eu comparei muito com a nossa região aqui. Como eu vivi em área indígena também, assim, eu vejo muito como é que é. O cara tá totalmente ocidentalizado mesmo, nem sei se a palavra é essa, né? Mas, tipo, perdeu aquela cultura indígena. Isso é o pessoal todo, não tem nada. Tu vê aqui, quando tem coisa na FUNAI, o pessoal mete lá umas penas por aqui, mete um arco e flecha. Tá vendo o cara com celular e por baixo, acabou de tirar a roupa, entra no seu carro e vai embora. Não é? Olha, lá em Alter do Chão tem a FLONA, que é a Floresta Nacional do Tapajós, e quando a gente passa um pouco mais, tem uma área indígena isolada lá. Mas eles permitem, cobram lá uma entrada para o pessoal entra lá, eles passam um dia lá na comunidade indígena, né? E aí fazem aquelas negócios do vacina do sapo, sabe qual é? Que o pessoal dá uma febre doida, os caras ficam curados de gripe não sei quanto tempo. O pessoal faz lá, faz umas tatuagens, e o pessoal fala mesmo, são bilíngues lá. Falam português, faz a língua, nem sei qual é a língua, mas usam. Mas eu acho que entender, hoje a gente usa muito em oncologia um estudo chamado N of One. N of One é assim, é tu pegar o indivíduo, particulariza ele e ver o que ele pode dar. Porque não dá para usar assim. Todo estudo que a gente tem é estudo americano. Como é que tu vai pegar os dados americanos, europeus, e tu vai trazer pra gente? Tem nada a ver. Nada a ver. Como é que tu vai pegar uns dados americanos, o índio de lá não tem nada a ver com o índio daqui. Alguns tratos a gente até assemelha alguma coisa, mas tu vê assim os indígenas norte-americanos, ele é meio
É tipo, o congresso que eu fui agora foi no Havaí. Cara, eu conheci umas coisas bem diferentes assim. Tipo, a gente estava na Califórnia, Texas, eu fui para o Havaí. O Havaí é totalmente, porque a colonização é da Polinésia, né? É bem diferente. É o mesmo que é do Alasca. E aí tu vê essas coisas assim, migratórias, né? Que é bem diferente do cara que é do meio do país e é completamente diferente do nosso, né? Então, assim, culturalmente também, clima, essas coisas pesam, né? Mas tu vê que essa coisa meio machista, o homem centralizador e tal, é bem forte nas comunidades todas, desse tipo de comunidade indígena, assim. E é a mesma coisa, então se tu não tem um acesso com a comunidade masculina do local, tu não vai ter entrada, não. Imagina tu chegar e falar para uma mulher que ela pode melhorar a vida sexual se ela fizer isso, isso e aquilo. Não vai rolar de jeito nenhum, meu irmão. Os caras vão bloquear. O cara tá naquela vida cômoda, às vezes é um cara que tem mais de uma mulher, às vezes, não é? Na comunidade, tem mais de uma mulher. A mulher está satisfeita porque não vê problema nenhum nisso. Ela transar uma vez a cada 2 semanas está ótimo para ela. Porque mulher que transa demais é uma mulher promíscua, que não sei, entendeu? E é bem diferente da mulher que hoje moderna, né? Uma mulher que tem sua vida sexual, que tem tudo. Enfim, então assim, você tem que saber onde pisa também. Porque se tu chegar com um discurso desse num local assim, tu pede para não dar certo e não adianta. Aí o teu objetivo principal é fazer a mulher mudar a vida sexual dela, ela tem que estar feliz. Se ela está feliz tendo um marido que tem 5 mulheres e que ela transa uma vez por mês, ela está feliz desse jeito? Não é problema teu. Tu não pode. Tu não pode achar que a tua realidade daqui é melhor do que a realidade do Oriente Médio, né? Tu não pode achar que o cara que é do Oriente Médio, acho que ele é superior ao japonês, ao americano. Cara, cada um tem sua vida, assim, o mundo não é igual. Se tu pegar eu duvido se o tratamento veterinário que tu tem para um pitbull é a mesma coisa que tu vai ter para um Doberman, para um Chihuahua, para Shih Tzu, sei lá, né? Foi de Santa Júlia. 5 anos ficou com Alzheimer. O que é isso agora? Todos falavam que ela estava com câncer. Paciente de 35 anos, amenorreia 8 meses, diagnosticado com endometriose, agora está fazendo tratamento com anticoncepcional. O tratamento terminou e apresenta menstruação. Ela é laqueada há 9 anos. Olha só, é muita coisa junta. Você tem que ver o exame, a vontade dela de manter o útero, já que ela é laqueada, acredito que não é mais objetivo dela, né? Se ela controla com o uso do anticoncepcional, ela usa contínuo ele, se ela estiver bem. Se ela não controla bem com o anticoncepcional, ela usa e continua sangrando, continua sentindo dor, e não melhorou, e aí teria que se examinar, fazer um exame físico bem feito para saber se não tem endometriose profunda, para o reto, para a bexiga, ureter, outra área do corpo, a esterectomia é um tratamento adequado para ela. Não? Tá legal, pessoal. Grande abraço, viu? Prazer aí. A gente se fala na próxima aí.